Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Se Jesus está na barca da sua vida, definitivamente não há nada ao que temer. No vídeo de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Mas antes, vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, Deus, derrame sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria e discernimento diante da palavra. Derrame sobre nós bênçãos e graças do céu. Acolha em toda a sua misericórdia todas as nossas misérias, as nossas imperfeições humanas, as nossas fragilidades. Releve todas elas, Senhor, por amor e misericórdia. Tudo isso nós te pedimos para que possamos cumprir bem a missão que o Senhor incumbe a cada um de nós. Que o Senhor nos fortaleça pelos dons do Espírito Santo, para que diante das adversidades do mundo nós possamos confiar na Tua providência. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão daquela que mais confiou em Ti, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus, os quais o Senhor coloca em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, acompanhem comigo o Evangelho, repito, São Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, hoje o Evangelho nos deixa um grande ensinamento. O ensinamento de que é necessário, é fundamental, primordial, em toda a nossa caminhada por esse mundo, nós crermos em Jesus. Nós crermos na Tua palavra. Nós crermos em Teu santo poder. Se não for assim, nós seremos como os discípulos da barca. Todas as vezes que formos acometidos pelas adversidades do mundo, pelas tempestades do mundo, que são inevitáveis, que são imprevisíveis, em todos esses momentos nós vamos nos amedrontar, nós vamos nos perturbar, nós vamos nos apavorar, ao invés de confiar que Jesus está conosco e que Ele, diante das nossas necessidades, Ele sempre virá ao nosso encontro, e essa é a promessa.
O grande desafio de todos nós é aumentarmos a nossa fé para crer de fato nesta presença de Jesus em nossa vida, e uma presença que não é passiva, é ativa. Jesus é por nós. E nós temos muitas dificuldades de crer em toda essa fé que nós professamos retoricamente, professamos nas palavras, mas na hora de viver na prática, nós encontramos muitas dificuldades. Olha só o fato narrado para nós no Evangelho. Jesus estava ensinando todo o povo junto com seus discípulos. Em determinado momento, provavelmente ele já estava um pouco cansado, ele chama os seus discípulos para irem para o outro lado do mar. Eles entram na barca, obedientes que são todos os discípulos, e vão com Jesus até a outra barca. Porém, no trajeto, são surpreendidos com uma grande tempestade. E aqui nós precisamos refletir um pouco. Muitas das vezes, nas tempestades das nossas vidas, nós chegamos até pensar aonde foi que nós erramos. Nós chegamos até pensar que as tempestades, as tribulações, as dificuldades que enfrentamos, as perdas que sofremos, as dores que passamos, nós chegamos a pensar: o que será que eu fiz para merecer tudo isso? Mas esse é um pensamento que nós não podemos tê-lo como uma verdade absoluta, porque as tribulações e as tempestades, elas acontecerão de forma inevitável na vida de todo cristão. E isso independe da circunstância em que estejamos vivendo, independe se nós somos, entre aspas, bons ou maus, se nós cometemos ou não pecados. O fato é que no mundo, em nosso passar por este mundo, nós enfrentaremos tempestades. Veja só o exemplo dos discípulos. O que eles fizeram de errado? Eles obedeceram Jesus. Jesus os chamou para ir ao outro lado da barca, eles haviam deixado tudo para seguir Jesus. Eles cumprem exatamente aquilo que Jesus está pedindo e, no entanto, são surpreendidos por uma grande tempestade, por uma grande tribulação. E isso serve de consolo para você que às vezes esteja se perguntando no dia de hoje, esteja passando por um momento difícil, um momento de sofrimento, e talvez esteja se questionando ou até mesmo questionando a Deus. Olha, mas Deus, eu faço tudo direitinho, eu sigo os mandamentos, eu tenho uma vida religiosa. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Mas não se preocupe, meu irmão, minha irmã. Isso acontece com todos. Nós não seremos livres das tribulações e nem das tempestades da nossa vida só porque nós estamos alinhados a Jesus. Os discípulos, no Evangelho de hoje, passaram pela tribulação, passaram pela tempestade, mesmo sendo obedientes a Cristo. O fato é que todos esses momentos difíceis que nós passamos na vida precisa ser interpretado por nós como uma grande oportunidade de testemunharmos a nossa fé, de testemunharmos a nossa confiança em Deus. Jesus estava dormindo diante da tempestade, descansando. Os discípulos se apavoravam, estavam com medo, vão questionar Jesus se ele não faria nada. E aí Jesus vai dar um grande ensinamento. Por que vocês têm tanto medo? Ainda não tendes fé? Olha só o que Jesus vai dizer aos discípulos. É como se Jesus dissesse em outras palavras: meus amigos, vocês esqueceram quem está na barca com vocês? Vocês esqueceram quem eu sou? Vocês esqueceram que eu sou Jesus, o Filho enviado de Deus?
Vocês esqueceram que eu e o Pai somos um? E que tudo está no nosso controle? É como se Jesus questionasse os seus discípulos para que eles pudessem lembrar quem estava com eles, que não era qualquer pessoa, era o próprio Deus. E se Deus está com eles, se Deus está conosco, não há problema que não possa ser sanado. Jesus ordena a tempestade que cesse, ao vento que pare. E tudo muda. E os discípulos ficam surpreendidos. Mas Jesus está dizendo a eles, e está dizendo a cada um de nós no dia de hoje: se eu estou na barca da sua vida, meu irmão e minha irmã, não tenhas medo. Não tenhas medo, porque eu estou no controle. É isso que Jesus está nos ensinando no Evangelho de hoje. Que na vida haverá tribulações, haverá sofrimento, haverá perdas, mas se nós estivermos com Ele, se nós permitirmos que Ele verdadeiramente faça morada em nosso coração, nós conseguiremos superar e passar por todas elas. Este é o recado que Jesus dá para mim e dá para cada um de vocês no dia de hoje. Não importa as dificuldades que estejam enfrentando, mantenham os olhos fixos em Jesus. Confiem que Jesus está com vocês. Jesus é conosco. Se Jesus está na barca da nossa vida, não há tempestade que vai afundar. Entendem? É preciso que nós confiemos. É preciso que nós revigoremos a nossa fé. É preciso que nós peçamos ao Espírito Santo que, através dos seus dons, os quais nós clamamos para que Ele infunda em nós, por graça, por misericórdia, que nós possamos crescer na nossa fé, que nós possamos crescer na confiança nesse Jesus Todo-Poderoso que está no controle de toda a nossa vida. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, confiemos mais, revigoremos a nossa fé. Não pensemos que as dificuldades, que as tribulações que estamos passando, que muitas das vezes são imprevisíveis. Hoje nós podemos estar bem, podemos estar tranquilos, felizes, em paz, e daqui a pouco podemos ser acometidos por uma grande tribulação, uma grande tempestade. E o que vai nos sustentar, o que vai fazer que nós passemos por ela com dignidade, o que vai fazer com que nós a superemos, é a presença de Jesus em nossa vida. Por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de colocar Jesus dentro da nossa história, dentro da nossa vida. Permitir que Ele realmente faça morada em nós. E se Ele está conosco, não importa o que acontece no nosso exterior, porque no nosso interior nós seremos capazes de passar por todas as cruzes de nossas vidas. Amém? Se essa palavra foi de alguma maneira importante para você, te deixou um bom entendimento do Evangelho, te deixou uma boa mensagem, partilhe com outros, deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outras pessoas. Tenham todos um santo e abençoado dia do Senhor e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.